pe jago, Prabhu pe jago, Prabhu pe jago, Paramatma jago. Mere sarve jago, Paramatma jago. Prabhu ape jago, Sarvatra jago. Mere sarve jago, Sarvatra jago. Prabhu ape jago, Paramatma jago. Canta pra quê? Pra Cascavel. Prabhu ape jago, Paramatma jago. Canta pra quê? Pra Cascavel. Prabhu ape jago, Paramatma jago. Prabhu ape jago, Prabhu ape jago, Prabhu ape jago, Paramatma jago. Prabhu ape jago, Prabhu ape jago, Prabhu ape jago, Paramatma jago. Mere sarve jago, Sarvatra jago. Prabhu ape jago, Paramatma jago. Mere sarve jago, Sarvatra jago. Prabhu ape jago, Paramatma jago. Canta pra quê? Pra Cascavel. Prabhu ape jago, Paramatma jago. Canta pra quê? Pra Cascavel. Prabhu ape jago, Paramatma jago. Então, o sânscrito é uma língua muito antiga e já extinta. Então, na verdade, existem muitas traduções, né, para esses mantras e às vezes traduções bem longas para frases bem curtas. Mas uma das traduções que eu gosto muito dessa música é que diz que Deus desperte em mim, que Deus desperte em todos os seres, que Deus desperte em todas as coisas. E a que eu acho ainda mais linda é que diz que o amor desperte em mim, que o amor desperte em todos os seres e que o amor desperte em todas as coisas. Boa noite, gente! Ai, que legal! Muito bom ter todos vocês aqui. Namastê pro Francisco, que eu acho que já conhece o Prabhu ape jago. Lízia, Mariette, as meninas que ganharam o mapa astral aí, ó, se quiser falar com os amigos aqui como é que foi, a Lízia se identificou bastante. A Dela Mesquita, boa noite. Então, gente, hoje, Patrícia, querida, me conta aí desse mapa, Patrícia. Gente, então hoje o título foi meio forte de novo, né?
Então, assim, a primeira pergunta, para variar, não venho trazer respostas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, antes mesmo de começar a falar de astrologia, que eu sei que o pessoal tem aquela coisa de saber da astrologia, né? E a gente tem aí 2 astros trazendo novos assuntos que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para todos vocês, e quem quiser me responda, quem quiser reflita, mas em qual espelho que tu olhou para te dar os adjetivos que tu te dá? Quando eu digo assim, eu sou assim, eu sou assado, eu sou prestativa, eu sou preguiçosa, eu sou um procrastinador, eu não sei o que vocês falam a respeito de vocês mesmos, mas eu queria falar da onde que a gente tá se espelhando. Porque o ser humano, ele se espelha mesmo. Aliás, os animais, né? A gente vê que às vezes chega um cachorro, quem tem cachorro, quem tem gato, às vezes chega um bichinho novo com um costume diferente, e os antigos que não tinham aquele hábito de observar aquele companheiro fazendo, eles acabam se espelhando e fazendo. Imagine nós, seres humanos, tá aí a moda, que sempre existiu, desde, acho que na pré-história já devia existir, no Egito, enfim. Então, assim, aonde estamos nos espelhando? Amei meu mapa, me emocionei, me arrepiei, sempre quis, querida, que bom que tu te identificou. Fico muito feliz em saber, Patrícia. Então, hoje a gente falando dessas sombras, eu queria dizer, até me veio um vídeo pouco antes, não tava nem no script, mas pouco antes eu vi um videozinho era do canal GNT, eu não sei quem é aquela moça, mas dizendo assim, bateu, doeu, toma que é teu, que uma tia dela diz assim, bateu, doeu, toma que é teu. Então, assim, porque aí ela deu uma explicação, assim, por exemplo, se tu mora em algum lugar que tu convive com muitas pessoas e aí querem fazer uma regra, assim, a vassoura sempre tem que estar aqui, quem não deixar a vassoura aqui tem que lavar a louça de todo mundo no final. Quem vai contestar? Todo mundo que costuma a pegar a vassoura e deixar a vassoura no lugar acha legal. Ah, legal. Agora, todo mundo que costuma deixar a vassoura fora do lugar diz, não concordo. Eu não acho que é assim, não tem que ficar com a louça só porque esqueceu a vassoura fora do lugar. Boa noite, Nalu Rocha, seja bem-vindo. Acho que aqui eu já cumprimentei. Gente, às vezes passa e eu não vejo, tá? Bruna Balim, seja bem-vinda. Mas sintam-se todos muito bem-vindos, todos abraçados, todos acalentados. Mas eu gostaria de hoje, antes de falar da astrologia, porque a gente vai falar desse espelhamento, mas assim, até que ponto a gente tá se espelhando em coisas que não são nossas e se culpando por não ser daquele jeito, ou se espelhando às vezes em frases que a gente escutou e que hoje nos fazem sofrer por querer nos enquadrar naquilo ali. Então, até essa semana, outra coisa que eu nem tinha pensado em falar, mas eu acho que é um exemplo que vem bem a calhar, Gente, perdão, tem gente tentando me ligar aqui. Gente, quando eu tô em live eu não tenho secretária, tá? Pra vocês saberem, tem gente que também fala que às vezes eu demoro pra responder, mas se eu tô no consultório não adianta ligar que eu não interrompo também consulta pra atender o telefone, então eu já peço desculpa de antemão, mas eu não tenho ainda uma secretária, quem sabe um dia eu tenho e vocês todos vão ser atendidos na hora, tá?
Adorei meu mapa, me identifiquei muito, um presente que foi uma bênção para mim. Ai, não imagina, Lísia, como eu fico feliz em saber disso, porque essa é a intenção mesmo. Que faça bem, que a gente possa se reconhecer e que a gente possa mudar essas coisas, esses espelhos que depois que muitas vezes nos fazem sofrer. E esses dias até o Marcelo Levi, para variar, né, numa aula dele, fez uma reflexão muito interessante a esse respeito. Que às vezes lá na infância, um menino que se machucou, caiu, se machucou, tava lá sofrendo, e chorou e fez um escândalo e sei lá o que, e de repente o pai disse assim: que é isso, moleque? Não é assim, homem não chora. E aí a pessoa, ainda mais vindo de um pai, quando vem de alguém assim que a gente ama, esse é só um exemplo, mas isso eu já falei de outras maneiras a mesma coisa aqui, né, gente? Então, assim, aí aquela criança simplesmente absorve aquilo, o homem não chora, então ele procura tudo para ser muito másculo, então ele tem que ser, aí ele confunde também a fraqueza com a força, com a estupidez, com a rispidez, que são confusões que acontecem muito. Então, assim, aí faz um monte de arte marcial, porque acha que o homem não chora, e às vezes tudo que ele precisa é um momento de mostrar suas fraquezas e entender que às vezes mostrar as nossas fraquezas, a gente precisa de muito mais força do que para mostrar as nossas coisas boas. E às vezes não, né? Depende de onde. Mas assim, qual o espelho que tá fazendo tu carregar alguma coisa que tu não te encaixa aonde tu quer? Eu também, né? Todos nós. Então, assim, e por que da astrologia? A própria Cláudia Lisboa, ela tem até um livro sobre luz e sombra dos signos. E que ela fala muito da mestra dela durante as aulas dela, né? E ela sempre fala, assim, nesse contexto de luz e sombra, despir-se de seus preconceitos, porque não adianta a gente só não ter preconceito contra campanhas que estão sendo ditas. O preconceito começa quando eu não tolero que alguém tenha uma opinião que não é igual à minha. Quando eu não respeito que as pessoas têm necessidades que não é a minha. Olha um espelho de coisas que às vezes parece muito bonita e pode não ser. A gente diz assim, ó, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Que bonito. Mas às vezes o outro, tudo que ele precisa naquele momento é sair para dançar. E tudo que eu preciso é ficar quieta no meu canto. Então, se eu der aquele silêncio que eu preciso para aquela pessoa, pode não ser o que ela precisa. A empatia é entender o que a necessidade que aquela pessoa tem por trás para estar agindo daquele jeito, né? Porque a gente também erra, às vezes a gente está apontando para alguém que disse alguma coisa, mas eu não gosto de fulano disse tal coisa, como se a gente nunca tivesse dito coisas que depois se arrependeu. Ou tido atitudes. Quanto mais a gente quer apontar lá fora o que está errado, menos a gente está reconhecendo onde está a nossa sombra. Então, a Cláudia Lisboa, ela leva muito para um lado assim, do que um tem que aprender com o outro dos signos complementares. Então, por exemplo, todo signo vai ter o seu complementar, que alguns astrólogos se referem como oposto, signo oposto. E aí, por exemplo, o Capricórnio. O Capricórnio é um ser muito prático, ele é muito terra, né? Então ele age pela razão acima da emoção. E o oposto dele é Câncer, né? Que falando pelo lado afetuoso, porque a gente tem mania de falar o lado violento, a pessoa tá agindo daquele jeito quando outras necessidades não estão sendo atendidas. Então, assim, o lado de Câncer, que é amoroso, que é maternal, ele vem ensinar para Capricórnio, por exemplo, que nem sempre ele precisa ser forte. E muitas vezes as pessoas, e assim, Capricórnio, aqui no caso, né, gente,
Isso tudo que eu tô falando sempre depende, porque em astrologia sempre depende. Para início de conversa sempre depende. Então assim, quando a gente diz eu sou de Capricórnio, eu sou de Câncer, eu tô falando que o sol, que o sol que eu nasci, que a maneira como eu brilho no mundo estava passando por ali, mas todo mundo tem os 12 signos no mapa e todo mundo deveria aprender a lidar com os 12, né? Então, quando o Capricórnio ele aprende a ser vulnerável, a ser apaixonado, a ser emotivo, ele fica ainda mais forte sem perceber. É a superação. O Sol estava apontando para Capricórnio e estava fazendo sombra em Aquário quando ele nasceu. E vice-versa, o canceriano também pode aprender, pode, não deve, aprender a olhar aquele lado que é sombra, que normalmente a pessoa nega, de às vezes ser prático, de às vezes não precisar agir botando o coração na frente de tudo, de entender o caminho que as coisas têm para chegar lá. O Saturno fala muito da estrutura para chegar, né? A cabra que sobe a montanha. Então, assim, todo signo, o leão e o aquário, né? E aí a gente vai chegando que Mercúrio, agora no dia 5 já de setembro, Mercúrio vai entrar em Libra e no dia 6 Vênus vai entrar em Leão. Então, assim, todo signo tem o seu oposto, tá, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, acho que não, né? Boa noite, Thalita, boa noite, José dos Santos, seja bem-vindo, Fátima, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito abençoados, é muito importante a presença de cada um de vocês aqui, eu tenho vocês como meus amigos, porque os meus estudos é uma coisa que não vão parar nunca, mas se eu não tiver vocês aqui, eu não tenho por que estar aqui. Então, assim, abençoados sejam com toda a força do meu sopro divino, que nós todos somos divinos. E o céu está nos mostrando tudo isso, que tudo que a gente tem para aprender e aprimorar está escrito ali sobre o aspecto que a gente resolveu nascer, sobre o céu que nos viu nascer, né? Então, por exemplo, o leão e o aquário que eu ia falar. O aquário tem aquela coisa que a gente acha muito bonita, altruísta, né? Muito pensar no outro, pensar na sociedade, pensar, inclusive agora, né, gente, aí em dezembro, quando esse pessoal passar para aquário, vai provavelmente vir muitos movimentos aí, exigindo direitos, querendo rever algumas estruturas novas, então, né, já vamos se preparando. E o que é muito bonito, mas o aquário, ele tem um lado bem individual, os aquarianos aí. Claro que, de novo, tudo depende de onde teu sol está, se ele está em aspectos com outros planetas e por aí vai. Mas o aquário, o arquétipo de aquário, né, também nos traz a individualidade, o nosso espaço. O aquário, ele tem essa necessidade de ter o espaço dele. O leão, por outro lado, vem ensinar pro aquário a dizer assim, não, mas eu também sou importante, não é só o mundo lá fora. Olhar um pouco para ele, pegar e trazer essa autoestima. Eu sou uma capricária, eu tenho que aprender muito a lidar com o meu lado leonino. Parece que não, mas eu tenho. Todo mundo tem que aprender a lidar com alguma coisa, né? Então, assim, o meu mapa progredido até o meu sol já tá quase em peixes, mas na verdade ainda tá ali em leão, em aquário, me ensinando a olhar para o meu lado leonino. Assim como o leão, que todo mundo fala do ego, do cheio de si, que é o que um não anula o outro, as qualidades de um não anulam as qualidades do outro. Normalmente quando a gente integra luz e sombra, aí o leão vai aprender com o aquário também a olhar para o que está lá fora. Só que o leão, ele é super generoso, ele é um signo que ele é regido pelo sol, ele é esse brilho. E ele fala dos filhos, fala do coração. O coração, literalmente, ele rege o coração. Então, assim, um complementa o outro sempre. O Áries, o que é?
Ai, eu vou ter que esperar teu comentário aqui, que Sol, Peixes, oposto Virgem, Lua em Gêmeos, isso aí. O Sol, por exemplo, os piscianos, eles têm que aprender com os virginianos, muitas vezes, a serem mais práticos, a serem mais realistas. E os virginianos têm que aprender com os piscianos a sonhar mesmo, sabe? Às vezes se permitir olhar por outro ângulo mais realmente, muitas vezes ilusório, normalmente aquilo que a gente critica no outro que a gente está escondendo em nós. E agora? Quem mais aqui? Áries, sou todinha em todos os aspectos, impaciente. Ó, Áries não precisa ser impaciente, tá? Vamos rever, isso que é o que a gente vem falar, isso é o que eu falo muito desse método da astrologia autêntica do Marcelo Levy, é justamente por isso que eu tô no curso dele. Porque a gente se dá esses adjetivos, gente. O Áries, ele não é impaciente, só que o Áries, ele tem o poder da ação. Ele quer ir lá e ele quer fazer. Então, ele também fala, o Marte em si, no nosso mapa, da nossa maneira de reagir. Então, na verdade, quando tu estás se sentindo ativa, como é que é a palavra que tu usou? Deixa eu ver. Impaciente. Quando tu tá se sentindo ativa, quando tu vê que tu tá tomando os passos que tu te programou pra dar e as coisas dão certo, tu percebe que tu não é impaciente, sabe? Essa coisa imediatista é por causa de uma outra necessidade que a gente tem que não está sendo atendida e ela reflete na tua prece. E o escorpião? O que tem o escorpião? Ah, o escorpião, o oposto de escorpião é touro, né? Então, o escorpião também tem que aprender com touro, às vezes que nem tudo precisa ser tão profundo, né? A dar valor, sim, para as coisas mais terrenas, muitas vezes, porque o touro, ele rege, né, os nossos sentidos, ele é o fixo da terra, ele materializa, touro, ele não tem problema de passar um dia inteiro parado. Então, assim, a gente sempre tem, assim como o touro tem que aprender, às vezes, com o escorpião, a se transformar, a largar, deixar quebrar, deixar morrer, porque o escorpião, ele fala desses ciclos de transformação, da morte, do renascimento, e tu tem bastante planeta em escorpião. Patrícia, que ganhou o último mapa astral que eu sorteei aqui. Vamos fazer assim, gente. Vou lançar de surpresa. Até o final da live, se tiver 20 compartilhamentos, eu sorteio mais um mapa astral. E aí não vai ser sorteio, vamos fazer de novo eu não vou falar a palavra para não falar besteira, que meu ar já bateu aqui de novo. E fugiu. Mas então, gente, agora deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Quem me conhece já nem dá mais bola, né? Verdade, sou de ir fazer, não gosto de esperar. Acho que a atitude é o segredo de tudo. Sim, assim como quem tem lua em escorpião, assim como quem tem em Áries, como quem tem Marte em Áries, o Marte está lá em Áries, nós estamos todos apressados, se a gente olhar de uma forma violenta, mas a gente não está apressado, a gente está querendo realizar, fazer, né? Mas isso ele tem um lado bom e ele tem um lado que a gente tem que trabalhar, né? Então aprender também com o teu lado sombra, aquela coisa que a gente esconde às vezes dentro de nós, que seria o Libra, o oposto de Áries é Libra, não é? Deixa eu... Às vezes dá uns nó na cabeça, é Libra. Olhar com beleza, com outros pontos de vista antes de tomar a tua decisão e partir para aquele... Acaba saindo, né? O carneiro, perdão. E Libra também, às vezes ele tem que olhar para o lado ariano dele e parar de medir, ver se todo mundo está bem, dizer, não, mas o que eu quero... Agora vai ser assim porque eu quero. Então vamos fazer agora, eu não quero fazer daqui a meia hora. Então a gente sempre vai ter o que aprender.
O Marcelo também lá leva já esse lado sombra para o signo adjacente, que também é um olhar muito legal. Então, assim, ó, o que chamam de inferno astral, que também são coisas que normalmente a gente... Só que, de novo, gente, como na astrologia tudo depende, nesse caso eu não tenho problema com o meu signo anterior, por exemplo, porque eu tenho 2 planetas lá. Então eu trabalho muito esse lado e eu me dou super bem, eu amo e adoro. E a minha Vênus é em Sagitário, então assim, eu não tenho problema nenhum com Sagitário. Mas acontece de, muitas vezes, o signo de trás, o que chamam de inferno astral, também ter essas características. Na verdade, eu não sei se eu diria sombra, porque o Sol já tá quase ali, né? Então, assim, mas tem, por exemplo, o Áries também tem que aprender a lidar com peixes e muitas vezes ele esconde o seu lado pisciano, o seu lado sonhador, o seu lado mais romântico, o seu lado mais iludido, né? E a evolução de peixes é Áries. Então, assim, o signo de trás e o signo da frente também falam muito sobre nós e também é o que a gente veio para aprender e para onde a gente está evoluindo. Pensem nisso, mas o mapa progredido, ele vai falar justamente disso, o nosso Sol e a nossa Lua, alguns planetas progredindo. Ser explosiva também é um ponto negativo, estou aprendendo. Isso aí, Thalita, e assim, ó, se tu tá sendo explosiva é por causa de outra necessidade, antes de tu explodir, porque assim, não é natureza de Áries necessariamente, nenhum signo, e assim, ó, qualquer signo pode se estourar, até um pisciano pode se estourar, até um taurino, e outra coisa, não queira ver um touro quando fica lá. Então, e são seres que costumam a serem calmos, né? Então, assim, sempre depende, mas... Se tu tá sendo explosiva, o que tu já vinha guardando que tu explodiu? Quando a gente começa a fazer fogo lá, o que começa ali, né, até que ele vinga. Se a gente não alimentar, o fogo não inflama. Então, assim, se ele inflamou, o que será que eu tava alimentando? Qual o espelho que eu tô precisando quebrar? Que eu estou refletindo, eu sou assim, eu sou assado. E assim, ó, gente, às vezes a gente passa anos da nossa vida, porque uma vez a gente escutou de alguém que ama, por exemplo, tu é muito distraída. Ah, minha filha, como tu é distraída? Aí a tua mente, ela vai lá e confirma, ela lembra de todas as vezes, todas não, mas muitas vezes que tu foi distraída. E aí tu diz, bah, eu sou distraída. E aí tu começa, aí tu veste aquele espelho, aí tu te olha no espelho e te enxerga uma pessoa distraída. E aí, E aí a gente acaba sendo muito mais distraída por estar se programando a ser distraída. Assim como a gente se programa a não conseguir coisas tão simples, né? Ah, eu não consigo te chamar assim. Não, tu não quer, porque conseguir, eu acho que tu consegue coisas muito mais difíceis. Eu acho que você... Uma vez eu vi o Yuri falar uma coisa tão linda. É duro, mas é bonito. O Yuri do canal Atma Vidya. Ele fala algumas coisas que eu não concordo, mas outras realmente faz muito tempo que eu não vejo. Enfim. Ele dizendo por que os mestres não têm pena das pessoas. Jesus, Buda... Mahatma Gandhi, eles não têm pena, eles não têm dó do teu problema, sabe por quê? Porque eles sabem da tua capacidade de superação. Quem não sabe é tu, normalmente, ou eu, ou nós, né? Deixa eu ver. Perfeita a tua conclusão, algo que já vem sendo guardado. E isso, Thalita, ainda mais que tu sabe que tu já é de um elemento fogo, mas aí assim, ó, isso é só o teu sol, tá? Às vezes a gente vai fazer o teu mapa e o predomínio nem é de fogo. Essa é a maneira que tu brilha no mundo, que tu te identifica no mundo, né? A maneira que tu te expressa já tem um pouco a ver com o teu ascendente, a maneira que tu reage muitas vezes tem a ver com o teu Marte no teu mapa. Cada um vai ser diferente, cada coisa no nosso mapa vai nos trazer uma parte a ser trabalhada. Do signo sagitariano, jornalista que está se sentindo meio cansado, dá para lutar mais um pouquinho? José,
Ai, tu vai fazer eu adiantar um Conversas de Cura agora, hein? Assim, os 2 últimos anos de eclipses, que quem acompanha o meu trabalho há mais tempo já sabe disso, porque eu já dei uns pareceres. Nos 2 últimos anos, os eclipses estavam no eixo Câncer-Capricórnio, e a gente viu esses assuntos super serem mexidos e remexidos, tá? Pela tua data de nascimento aqui, José, bom, tu sempre vai ter esse aspecto de nascimento no teu mapa natal, mas o teu sol progredido, ele já deve estar, onde é 25, ele tá no mínimo em Capricórnio. Mas vamos dizer assim, ó, agora, em final de novembro, 30 de novembro, eu posso estar enganada, tá, gente? Mas final desse ano já começam as próximas 2 anos de eclipses aonde? No eixo Sagitário Gêmeos, que sempre é nos eixos opostos, né? Onde estão o nó do norte e o nó do sul. Quando chega a lua cheia lá, dá eclipse noturno. Quando chega a lua nova, e acontece lá exatamente onde estão os nodos, é eclipse solar, o eclipse de dia. Então, assim, os próximos 2 anos... esses signos vão ser muito trabalhados. E o Sagitário, eu teria que ver o teu mapa para te dizer quanto ao jornalismo, tá? Mas ele tem tudo a ver com esse eixo da comunicação e do ir lá descobrir. Agora, do ir lá descobrir do sagitariano. Então, assim, acredito, eu teria que ver teu mapa, tá? Supondo que talvez o teu Sagitário, o teu Sol, pode estar na casa 1, tu é uma pessoa que tu precisa ir lá e ver a notícia para passar. Ou talvez esteja lá na 4 e tu não tem problema em ficar dentro de um escritório, tendo teus contatos. Então, assim, gente, e assim, a astrologia sempre depende tanto que eu tô, assim, imaginando umas coisas aqui na minha cabeça. Não é que seja bem assim, tá? Mas tem a ver, teria que ver outras casas da profissão para eu te falar mais. O que eu posso te dizer, assim como Câncer e Capricórnio, muitos tomaram na cabeça, e quanto mais, porque o Câncer vem nos falar da nossa vida privada e o Capricórnio da nossa vida externa, né? Então, assim, a gente viu tudo isso está sendo mexido tanto nas nossas casas como na estrutura governamental. Então, todos esses assuntos estão sendo medidos. Agora, esses 2 próximos eclipses vão tratar disso aí, do eixo da informação e da diferença entre saber e praticar também, né? Então, a gente vai falar disso mais pra frente, porque senão eu vou fugir muito aqui. É isso aí, eu sou de insistir, mas quando eu digo basta, sigo em frente e não volto atrás. Virar a página significa tomar um outro caminho. Você é realmente espetacular. Ai, tu também é espetacular, Thalita, tô adorando a tua participação, arrasou. Tua colocação é perfeita, consegui ver tudo isso no meu mapa, muito para trabalhar. Ai, que bom, Lísia, fico muito feliz. Sim, gente, porque o mapa astral, e isso assim, ó, porque a gente estuda astrologia por muito tempo, para às vezes dar umas caídas de ficha, sabe? Que é isso que eu me encanto com o trabalho do Marcelo Levi, e eu amo a Cláudia também, meus 2 professores. E até quem acha que fazer um mapa astral é caro e coisa e tal, nada impede de ir lá estudar e interpretar o seu mapa. É muito bonito, vale a pena, mas assim, exige tempo e a gente tem que valorizar o tempo das pessoas. A gente também quer ter o nosso tempo valorizado, né, gente? É uma coisa que realmente faz tanta diferença na nossa vida que às vezes é uma questão de prioridade também. Então, assim, agora, no dia 5 de 9, voltando para esse assunto, gente, senão a live acaba e eu não consegui falar do que eu vim falar. Tá. Pessoal do Insta, às vezes eu não enxergo, mas oi, Daniela, Ricardo Scheffer. Então, né, gente, no dia 5 de setembro, Mercúrio ingressa em Libra, olha que delícia. Sempre
vão ter trânsitos bons e trânsitos ruins, mas a gente pode aproveitar esse trânsito de Mercúrio que fala da nossa comunicação, que fala aí dos assuntos de Gêmeos e fala dos assuntos de Virgem, que é o regente desses dois signos. E ele estará em Libra, um signo que gosta de falar da beleza, da harmonia, de olhar a necessidade do outro também, né, antes da minha. Mas eu não digo que tenha que ser antes, gente, porque tem que ter um equilíbrio. Eu não vou conseguir amar o meu semelhante se eu não amo a mim mesma, porque a gente vai acabar projetando e aí apontando o dedo. Fulano é assim, fulano é assado. Quanto mais eu aponto o dedo dizendo que pessoas são assim ou assado, mais coisas eu estou escondendo e negando dentro de mim, das minhas sombras. E uma coisa também muito legal de olhar é que as sombras, quando a gente nega, e ela vai vir e vai explodir no momento errado. Então, quando a gente olha para ela e abraça ela e diz, sim, eu tenho esse meu lado romântico, sim. Sim, eu tenho um lado que pode respirar e ser mais calmo. Sim, eu tenho um lado que pode fazer crossfit e outro que pode fazer yoga. É só a gente se programar a mudar. Hermes o Grande já dizia, o mundo é mental, enquanto a gente não entender a fundo isso, a gente não vai estar entendendo a grandiosidade de que dessas ciências modernas estão falando, que é a física quântica. Que isso aí, né, 6.000 anos atrás, Hermes Trismegisto já falava. Autoconhecimento deve ser prioridade sempre, na minha opinião, na minha também, Mariette, concordo. Se conhecer é se transformar e evoluir, é verdade. A gente mesmo, tem gente que afirma, bota um espelho de acreditar que as pessoas não mudam. Mas se a gente olhar para nós mesmos, eu mudei muito, sabe? Da minha adolescência para cá mesmo, eu essa semana passei por um probleminha que eu pensei, nossa, há tantos anos atrás eu não teria essa maturidade de dar tanto orgulho, assim, ser educada, mesmo num momento complicado com as pessoas, mesmo tendo que lidar com a frustração de estar comprando uma coisa que não foi atendida, enfim. Quem sabe até falo disso outra hora, que agora não é o momento. Lali, sou canceriana e nos últimos meses sinto uma necessidade de mudança imediata profissional. Há anos não senti esta vontade tão grande de mudança nessa rota, mesmo sem saber para onde ir. Daí, Câncer e Capricórnio, muitos passaram por isso, ou mesmo de adaptação, tá? Porque o Capricórnio, ele quer falar da nossa missão, não do nosso trabalho, não é casa 6, é casa 10. É o nosso meio do céu, onde é que a gente vai brilhar. Das coisas que a gente quer fazer por amor. E por isso que a gente viu tanta gente largando profissão aí para fazer coisas por amor. Mas às vezes adaptar isso o mapa astral ajuda muito. Adaptar a maneira como tu tá exercendo a tua função também pode ser um grande auxílio, tá? Então assim, vamos aproveitar esse Mercúrio, de novo voltando, a pessoa com predomínio de ar, né? O Buba diz que eu divago muito. Mas eu divago mesmo, o que eu vou fazer? Eu tenho a casa 3 em peixes. Então assim, e isso também, tá, gente? A gente não pode ficar se justificando no mapa. Não é porque eu tenho a casa 3 em peixes que eu não tenho que aprender a ser mais focada na minha comunicação. Estou treinando, estou aprimorando. Mas ainda não cheguei lá. Tá, não tem aqui. Então assim, gente, o Mercúrio que tá querendo vir falar desse aprendizado e de todo esse lado libriano e harmônico, a gente pode aproveitar para começar a olhar nossas verdades por outros ângulos e até mesmo aonde a gente está se inspirando. Muitas vezes a gente está se inspirando em uma pessoa porque a gente ama, mas ela não é exemplo de onde a gente quer chegar. E assim, uma coisa é se inspirar e outra coisa é imitar. Porque tu nunca vai ser alguém grande imitando outra pessoa, porque a tua essência é só tua. Então assim, a gente tem que mostrar também da nossa essência, do que eu faço, do meu jeito. Eu sou assim porque eu tenho muito aquário, né, muito forte. Então eu sou daquelas que eu pego uma receita e eu mudo na hora que eu tô fazendo. Eu faço do meu jeito. Mas esse tempero também fica bom. Mas vou fazer desse jeito aqui, mas...
Enfim, cada um tem o seu jeito, até na cozinha. A astrologia é muito complexo, mas estou adorando. Vai ganhar uma futura aluna. Ai, querida, ainda não me... Olha, preciso voltar com meus cursos. A astrologia ainda não tá no plano. Vai ter curso de mesa radiônica, vai ter curso de radiestesia radiônica e vai ter curso de cartas ciganas. Mas no momento, gente, além de estar atendendo online, estar atendendo no consultório, eu estou fazendo 2 cursos de astrologia. Mesmo que quem acompanha meu trabalho sabe que é um amor, uma paixão que estudo há muito tempo. Aí de quarentena aconteceu, quando eu vi eu tava nos 2, então assim tem que aproveitar muito. E são 2 pessoas muito incríveis. Mais um trânsito para encerrar a live de hoje, gente, daí eu já vou ver quantos compartilhamentos a gente teve. Se chegou a 20 eu vou sortear mais um mapa astral na próxima live de quarta que vem, que daí eu vou bolar como é que vai ser. Não fazer aos outros o que não gostaríamos de sofrer, e quando amar de maneira recíproca. As tuas palavras são perfeitas, querida. Também acho. Mas assim, não fazer aos outros o que não gostaríamos de sofrer é super interessante, mas muitas vezes a gente não faz na intenção de que o outro vá sofrer e ainda assim ele sofre, porque a maneira como ele escuta, como ele tá vendo, assim como nós, né? Às vezes a gente escuta uma coisa que nem foi a intenção que a pessoa quis falar, mas a maneira como a gente ouviu aquilo naquele momento, a gente se ofende, a gente se magoa. E às vezes não olhar a necessidade, o que que tá por trás da pessoa querer me falar aquilo. Mas eu acho que tu tem toda a razão, sim. Um grande princípio é começar não fazendo justamente o que a gente acha que vai fazer o outro sofrer. Isso é humanidade, isso é ser humano, né? Sejamos o exemplo de humano que nos faz acreditar que a humanidade tem futuro. Então, assim, no dia 6/9, aí assim, ó, no dia 5, Mercúrio entra ali em Libra. Vamos aproveitar para tentar nos comunicar com mais harmonia, gente. Sim, porque o Marte vai continuar ali, dia 16 ele vai retrogradar. A gente ainda vai estar vendo essas coisas de explosões, literalmente, provavelmente ainda desastres naturais, essas coisas de trânsitos de Marte muito tenso. Ele vai voltar, ele vai fazer todas essas quadraturas de novo e depois ele vai de novo. É quase pior que aqueles corredores que tinha na escola quando a gente passava e todo mundo dando tapa. Pior que aquilo, porque é como se a gente passasse, voltasse e tivesse que ir de novo. Mais ou menos assim. Mas os aspectos bons, onde a gente tem que se concentrar para superar isso, e estaremos com esse Mercúrio querendo ser agradável, com a comunicação querendo ser agradável. Pode ser hora da gente fazer as pazes com aquelas pessoas que a gente fica, por que eu falei daquele jeito? Por que eu fiz daquele jeito? É um momento perfeito para trazer harmonia, para a gente olhar por outro ângulo e nos contar aquela historinha de outra maneira, de outro ponto de vista, agora mais maduro. E Vênus, no dia 6, vai estar entrando em Leão. Os leoninos aí! Eu quero um monte de selfie de leonino! Ai, minha irmã querida Claudete, minha irmã de verdade, de sangue. Minha irmã de verdade, todas que eu chamo de irmã são minhas irmãs de verdade, que eu quero dizer minha irmã terrena de laços sanguíneos. Não fazer... Ah, tá. Isso aqui eu já li. Então, assim, gente, no dia 6/9, Vênus em Leão, ela vai estar saindo daquele câncer onde ela estava querendo ser acolhida, onde ela estava lembrando do passado, onde ela estava um pouquinho vivendo aqueles assuntos de câncer, para ir para os assuntos de Leão. Agora ela quer ser reconhecida, ela não quer ser acolhida, meu bem. Ela quer brilhar, ela quer ser conhecida, ela quer falar de alegria, ela quer rir um pouquinho, ela quer ser generosa. Olha que coisa bonita. E então, quem sabe a gente aproveitar. Eu acredito que a gente vai ter um mês aí, eu não anotei até quando que ela fica. A gente tá em setembro, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o céu de hoje, Vênus, Leão. Ela vai entrar em Virgem no dia 2 de outubro.
Então, assim, até o dia 2 de outubro, a gente vai estar com essa Vênus querendo seduzir alegremente, querendo brilhar, querendo ser notada. Vamos aproveitar para trabalhar nossa autoestima, vamos aproveitar para trabalhar. Eu ia dizer que o autoconhecimento, acho que o autoconhecimento é sempre, mas assim, aqui pode ser que o ego às vezes inflame também um pouco, né? Então vamos cuidar, porque Vênus às vezes pode pegar uns trânsitos ainda um pouco tensos, tá? Então não vamos explodir por nada, não vamos explodir por estar assim tão vibrando e as coisas não acontecem na hora e do jeito que a gente quer, porque a vida é assim, as coisas nem sempre acontecem na hora que a gente quer, né? E acredito que teremos um período de muita selfie. Muita gente botando selfie, muita gente querendo brilhar mais, estar mais no sol, estar mais... Claro, né, gente, com responsabilidade. Desejo que a gente tenha esta responsabilidade. Amei tu ter lembrado de mim. Ai, mana, mas eu lembro sempre de ti. Não fala assim, eu tô com uma saudade de ir a Caxias visitar vocês. Deixa essa vacina sair que vocês me aguentem aí em Caxias, hein? Vou querer comer polenta. Então, gente, era isso. Deixa eu ver se deu 20 compartilhamentos. Senão, não tem mapa. Ai, eu esqueci dos signos. Dos signos dos elementos. Gente, se cair no Instagram, vocês vão correndo pro Facebook, que daí eu não vou dar tchau sem falar do que eu me propus a falar, tá? Que é os signos dos elementos. Eu vou fazer rapidinho assim, gente, uma tiradinha dessas cartas astrológicas. Aí a gente faz uma mensagem para nossa semana de acordo com o teu elemento, tá? Eu já vou explicar melhor. Ó, 5 compartilhamentos, não vai ter mapa gratuito. Quem sabe até lá eu preparo um outro, uma outra surpresa para a próxima live, mas não vai ser essa, tá? Então vamos fazer assim, gente, um recadinho para a semana, no Insta também. Eu coloquei ali se queriam, mais ou menos nesse estilo, ou se queriam a mensagem para a semana, foi unânime, assim, um monte de gente votou e todo mundo quer mensagem para a semana, não relacionada a signo. Então eu vou escolher um dia ali e aí a gente vai ter sempre a mensagem das cartas para a semana, tá? Então assim... Pera aí que eu vou pro Face. Oi, Carla? Ai, eu não consigo ler. Carla Andréia, talvez. Carla e Andréia. Olá pras duas, então. Ou se é uma ou se é duas. Tá, Patrícia, vamos lá. Então, assim, ó. Eu vou dar um conselho por elemento, tá, gente? Então, assim, se teu signo é de um elemento fogo... Ó, agora vai ser pro fogo, tá? Mensagem para as pessoas que são do signo do elemento fogo: Leão, Áries e Sagitário. Ok? Uma mensagenzinha que vale até quarta-feira que vem para os signos de fogo. Olha, gente, assim, ó, vai ser uma semana interessante pra gente começar a colher coisas que a gente plantou. Aí, se isso é bom ou se isso é ruim, é com cada um. Mas que colocar um pouco de espiritualidade e emoção junto com essas conquistas podem fazer aí o teu aprendizado ser bem maior. Ok? Depois, semana que vem, vocês me falam se fez sentido ou não, tá? Porque eu gosto que vocês me falem tudo. Então, agora, para os signos do elemento terra. Signos do elemento terra. Vamos ver uma mensagenzinha para essa semana, até quarta-feira que vem. Signos do elemento terra é Câncer, Virgem e Capricórnio.
signos do elemento terra está falando para nós outros, aprendermos a respeitar muito tempo. Eu, como tenho um Saturno muito forte, tenho uma questão muito forte com o tempo, e é incrível. Se tu marcar comigo qualquer coisa, e às 3 da tarde eu vou estar lá assim para as 3. E se furar o pneu, eu vou te avisar, não deixe ninguém me esperando, não. Porque é uma coisa que eu tenho muito comigo, sabe? Mas assim, aqui diz assim, ó, controlando os desafios trazidos pelo tempo, grandes conquistas materiais, tá? Provavelmente pro lado profissional. Vamos a uma mensagem aos signos de ar, tá, gente? Pessoal do elemento ar aí, que é Libra, Gêmeos e quem mais que é do ar que me fugiu? Libra, Gêmeos e Aquário, ai, óbvio. Eu tenho a lua em Aquário. Então, assim, vamos lá para os signos do elemento ar. Até semana que vem, os signos do elemento ar. Tu quis vir, mas eu não te escolhi. Então, os signos do elemento ar está falando para trazer mais leveza para suas palavras, de não querer controlar as pessoas através da comunicação, tá? Provavelmente aqui tá falando de não, na verdade, não buscar também brigas do passado. Então, pessoal aí do elemento ar, muita paciência na forma como se expressa, porque a gente não precisa deixar de dizer nada, né, gente? Muitas vezes a ofensa tá na maneira como aquilo ali foi dito, muito mais do que no que foi dito. Então, assim, não vamos confundir que a gente precisa ser estúpido, ou ser grosso, ou sei lá o que, pra ser sincero, porque isso não é verdade. A gente pode se expressar de uma maneira que não viole, sem acusar o outro. Lembra que eu falei na outra live, né? Toda vez que a gente diz tu é assim, no fundo o que eu tô dizendo é eu não sou assim. Então, assim, por aí já começa a intolerância, o preconceito, tudo isso é preconceito. Nós precisamos aprender a tolerar todos os seres, todos, daí vai ser lindo, aí nós seremos humanos. E agora, quem é que faltou? Elemento... fogo, terra, ar e água. Tia Pisciana aí online tem ainda? Vamos lá para os signos do elemento água. Água, água, água. Uma mensagem para a semana que vai na quarta que vem. Ai, água, tá? Que é um maior sentimento, mas assim, parece que está brilhando perto da família, parece que está brilhando perto das pessoas que ama. Então, vamos aproveitar, gente, esse brilho, esse aconchego, para nos alimentar de bons sentimentos, tá? Então, eu também tô com saudades, mana querida. Gente, então por hoje era isso. Deixa eu ver se teve mais algum compartilhamento, porque eu gosto de ser justa, principalmente com as coisas às quais eu me comprometo a fazer. A gente não chegou a 20 enquanto eu tô online, tá, gente? Só pra quem for compartilhar depois, que tem gente que às vezes dá boa noite e eu já não tô mais aqui. Um beijo do tamanho da galáxia para todo mundo que tava aqui até agora. Abençoados sejam e quarta-feira que vem eu aguardo vocês. Até mais!